Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Que possamos no dia de hoje estarmos em paz no reduto da nossa família, em paz com os nossos entes queridos e principalmente em paz com os nossos corações. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Feliz, muito feliz, dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Convido a todos que nos ouvem neste momento a fechar os seus olhos, serenar o seu pensamento, voltar o seu olhar espiritual para o Mestre Jesus e para as coisas maravilhosas que nos ensinou, nos trouxe
e continua nos trazendo nos dias de hoje. Neste espírito de oração, elevar a nossa gratidão pela proteção que temos recebido, a nossa gratidão pelos ensinamentos, pelas oportunidades de praticar o bem e de nos identificarmos com a caridade, com o amor ao próximo, com o amor a nós mesmos que tanto necessitamos. Pedir a proteção divina, a sua continuidade, pedir que os nossos amigos da espiritualidade continuem nos inspirando, nos trazendo o pensamento positivo e construtivo que nos ajuda a superar. Convido você agora a repetir comigo a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje falaremos do Evangelho no capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Item 18, os órfãos. Ditados por um espírito familiar em Paris, 1860. Meus irmãos, amem os órfãos. Se soubesse o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que existam órfãos para que nos encorajamos a lhes servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre criancinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Aqueles que amparam uma criança abandonada são agradáveis a Deus, porque compreendem e praticam a sua lei. Lembre-se também que muitas vezes a criança que agora vós socorreis pode ter sido alguém muito querido a você em uma encarnação anterior. E caso pudessem recordar, a adoção não seria mais que um ato de caridade, e sim um dever. Assim, meus amigos, todo aquele que sofre é irmão de vocês e tem o direito à caridade que puderem oferecer. Mas veja, não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão de quem a recebe, pois suas esmolas são frequentemente bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas? Deem delicadamente, acrescentando ao benefício o bem mais precioso de todos, que é uma palavra de incentivo, uma carícia, um sorriso amigo. Evitem esse ar de proteção que machuca o coração já aflito. Saibam que, ao fazer o bem, estão trabalhando para vocês mesmos e para os seus. O espírito, o nosso irmão, o espírito familiar, ele começa de uma forma assim bem contundente, apelando mesmo para o nosso bom senso, para as nossas emoções, né? Para o nosso espírito caridoso. Ele diz assim: meus irmãos, amem os órfãos. E a gente fica pensando, né? Quanto preconceito existe nessa terra ainda? Quantas crianças jazem abandonadas
pelo descuido, pela incúria ou por qualquer circunstância da vida, em orfanatos, né, em abrigos, casa-lar, como chamam agora, né, sofrendo agressões de todas as naturezas, agressões morais, físicas. E nós, uma grande maioria de nós, ainda constrói preconceitos contra essas crianças. Essas crianças rejeitadas, essas crianças sofridas e abandonadas. É bem verdade que hoje em dia um grande número de famílias abriga os seus. Conheço alguns casos em que pai e mãe abandonaram os filhos, os avós assumiram a tutela das crianças, os tios, irmãos mais velhos, possibilitando assim que aquela criança, se não no convívio devido com os pais e recebendo orientação de quem dê direito, mas pelo menos dentro do seio da família consanguínea. Mas e aquelas criancinhas que são separadas dos pais, dos irmãos e de toda a parentela? Espírito que veio preparado, programado para sobreviver um tempo, se conduzir um tempo naquele grupo, ou não. Existem outras questões, mas eu acredito que essas outras questões são bem menores, são um índice bem menor, né? Espíritos que vêm programados para receber essa separação, esse abandono em função de questões acontecidas em vidas passadas. Mas não. Eu quero falar daqueles que são abandonados, daqueles que são descuidados, daqueles que são jogados no mundo do vício, no mundo da droga. Crianças que são abandonadas em tenridade, bebês, jogados na lata do lixo, jogados na porta de alguém. Que condição é essa, meus irmãos e minhas irmãs? Nós estamos experimentando um processo de abandono. Se nós formos analisar essa questão que nós estamos vivenciando em função dessa pandemia, muitos de nós estamos sofrendo um processo de abandono. E é bom que se sinta na carne essa questão, para que a gente possa refletir. Veja bem que as circunstâncias foram provocadas alheias à nossa vontade. Não fomos nós que provocamos, não fomos nós que buscamos, aconteceu. Está escrito nas linhas do destino. Mas serve para nós analisarmos a nossa condição atual. Muitos de nós, independente da idade, idosos, jovens, maduros, crianças, bebês, estamos aprisionados em um determinado espaço, afastados dos nossos familiares, afastados dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos irmãos, dos nossos tios, muitos até dos nossos pais, experimentando uma sensação de abandono. Agora imagina, queridos irmãos, uma criança, 4, 5 anos, 10 anos, abandonado na rua, perdido, sem rumo, sem destino, sobrevivendo embaixo das marquises, comendo do lixo, em piores montas, com maior gravidade, se prostituindo, roubando, se drogando. Olha o que o Espírito fala ali, que é muito interessante.
E cabe uma reflexão, que nós todos somos responsáveis por eles. Assim diz ele, meus amigos, todo aquele que sofre é irmão de vocês e tem direito à caridade que puderem oferecer. Como diz a Caritas, um texto anterior, né? As pessoas pensam que caridade é só dinheiro, matéria. Não, não é, meus irmãos. Em primeiro lugar, é um ato de caridade, não prejulgar, não condenar e não ser preconceituoso com os nossos irmãos. Esse já é um ato de caridade. A outra caridade é, como diz o Espírito ali, dar junto com a ajuda material o mais importante, que é a palavra, um afago, um aconchego, um sorriso. O que adianta a gente fazer caridade com a cara fechada, com aquele ar de superioridade, eu sou melhor, eu estou te ajudando? É bom a gente fazer essa reflexão, é bom a gente se colocar no lugar dessas pessoas, dessas alminhas. A nossa irmã Caritas, ela diz assim, ó, ali a psicografia em Lyon, 1800, há muitas maneiras de se fazer a caridade, que muitos de vós julgais ser somente a esmola, mas entre esmola e caridade há uma grande diferença. Grande diferença. O mais importante, meus irmãos, é olhar para esses nossos irmãozinhos com um ar de bondade, sincero. Não aquela coisa assim, sabe? Como leva ali, como fala aqui ainda no item anterior ali, a gente faz caridade para os parentes, para os mais necessitados da família, com aquele ar assim, né? Estou fazendo pela minha família. Eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Mas as pessoas se sentem humilhadas. Às vezes numa condição muito séria, porque ela sabe que ela está naquela necessidade, ela depende das pessoas e o orgulho dela. Como é que fica? O seu respeito, o seu autorrespeito, a sua dignidade. Porque a pessoa se sente humilhada. Ela se sente um perdedor, ela se sente um sofredor. E de que maneira a gente pode modificar isso? De que maneira a gente pode desenvolver em nosso coração, em nossa mente, um comportamento que não nos torne orgulhosos, egoístas, egocentristas? Porque não precisam nem palavras, meus irmãos. A sinceridade, a humildade se transmite pelo olhar, pelo semblante, pela nossa expressão corporal. O nosso corpo fala. Esse momento é um momento especial, muito especial. Essa pandemia abençoada, que é um ensinamento que Deus nos permite, ela é abençoada porque ela é ensinamento. Ela vem nos burilar, ela vem nos auxiliar, ela vem nos dar um chacoalhão, nos chamar a atenção para a vida, nos mostrar quem somos realmente.
E quando os espíritos escolhem um tema como esse, falando dos órfãos, mais uma razão para a gente parar e pensar. Agora, essa semana, ontem eu não me recordo, uma atriz americana saiu agora no meio da pandemia, acho que a maioria das pessoas deve ter visto no noticiário, com um filhinho de 4 anos, e foi passear num lago em Los Angeles. E lá pelas tantas, ela resolveu nadar e desapareceu. E seu filhinho de 4 anos ficou por mais de 3 horas sozinho no barco. Mas veja como é a providência divina. Ela, antes de nadar, ela colocou o seu salva-vidas, o salva-vidas adulto, amarrado ao menininho de 4 anos. Como se lá no seu íntimo ela prevesse alguma coisa. Eu depois não vi mais noticiários, não sei se ela foi encontrada. E aí, quando chegaram e resgataram o menininho, ele disse: a mamãe foi nadar e não voltou. Esse menino tem uma condição financeira boa, graças a Deus, tem uma família, tem um pai, tem avós, já está acolhido. Mas em que condições? E aqueles nossos irmãozinhos que se tornam vítimas de pais assassinados no crime, pais perdidos na droga e no vício, pais que saem ao mundo e não olham para trás. Nós estamos falando daquelas crianças que não têm vínculos consanguíneos com a gente, mas, como diz o Espírito, tem um vínculo muito grande com todos nós, porque são nossos irmãos. E se estamos aqui na grande comunidade mundial, estamos todos juntos, todos com as mesmas questões a serem trabalhadas, sanadas, educadas. É um comprometimento de massa. Jesus nos chama, nos convida, nos convoca a amar aos nossos semelhantes, como gostaríamos que fôssemos amados, fazer a eles o que desejaríamos para nós. Vamos colocar a situação assim, meus irmãos. E se fôssemos nós? E se fosse aquele nosso filho querido e amado, o nosso neto? De que maneira nós nos posicionamos? É muito fácil dizer: eu não tenho nada que ver, ele tem pai, tem mãe. Eu já vi muito disso. A gente esquece que a gente vive numa grande família. A família da humanidade, ela é enorme, são 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões e pouco de espíritos encarnados. Fora as 3 vezes mais que circundam o planeta de espíritos desencarnados. Todos nós fazemos parte de um mesmo grupo. Todos nós temos que evoluir juntos. Todos nós nos comprometemos a reencarnar nesse planeta para trabalharmos a nossa evolução. E todos nós temos o compromisso e a obrigação de zelar pelas nossas crianças, meus irmãos. Muito mais se são órfãos. Muito mais se precisam do nosso comportamento de pai e mãe. E é tão fácil, meus irmãos e minhas irmãs.
Uma criança precisa só de um sorriso. Uma criança precisa de um afago, de um carinho, de uma palavra amiga e doce. Amiga e doce. As nossas crianças que estão reencarnando nessa era são crianças muito especiais. São crianças muito inteligentes. São crianças mais evoluídas que nós, que vêm para conduzir esse processo de transição, que vêm para nos orientar e nos auxiliar nesse processo de transição. Para aqueles que se julgam sábios, poderosos, refletirem que não somos nada e que nos falta muita sabedoria, que nos falta muito conhecimento, que nos falta muita humildade, que nos falta muita humanidade. Bom dia, meus irmãos. Que a graça de Deus e de Jesus esteja com todos e que possamos refletir seriamente sobre essas questões elencadas no Evangelho. Jesus, Tu és a verdade, Tu és o caminho, como diz a mensagem da música. Mestre, nos ensinastes de forma contemplativa, meditativa, este momento de oração, a qual todos nós aqui estamos, como os irmãos ouvintes, entrando em contato com o Pai, agradecendo em louvor, pedindo por toda essa humanidade. Assim nós agora também estamos em comunhão contigo, em comunhão com essa espiritualidade, clamando, Jesus, os socorros das tuas curas, que são infinitas. Envia, Jesus, amigo, a cada um as energias curativas, reconstrutivas aos seus corpos físicos, como aos corpos espirituais. A cada um necessita esse fortalecimento que renova o otimismo, que traz, Jesus, as visões em horizontes de esperança, de alegria e motivação para continuarmos firmes a buscar o teu pão que sacia, o teu pão que nos faz, Jesus, mais divisores, dividindo o amor em que transmites em nosso íntimo através do Evangelho. Assim sejamos mais harmônicos com o equilíbrio que nos ofereces. Assim sejamos mais felizes quando encontramos a tua verdade, para a felicidade verdadeira, um dia, a prometida por ti, seja vivida por todos, Jesus. E agraciados já por essas bênçãos, vamos entrar em contato com o Pai, agradecendo esses momentos compartilhados hoje aqui. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que fornece força ao corpo e ao espírito, dá hoje e sempre, Pai. Perdoe os nossos tantos erros e não deixa, Pai, cair nas vibrações contrárias. Livra a todos dos males, livra todos dos perigos, para que a tua luz, Jesus amado, nos conduza aos passos que levam no caminho rumo ao Pai.
Que assim seja.